Guilherme, o Conquistador, teve uma vida de triunfos e ambição implacável. Órfão desde jovem e nascido de forma ilegítima, seus primeiros anos foram marcados por turbulência e violência, enquanto nobres normandos rivais disputavam o controle do jovem duque. Apesar desses desafios, Guilherme subjugou parentes traiçoeiros e consolidou seu domínio sobre a Normandia. Na década de 1050, Guilherme surgiu como um sério candidato ao trono inglês, então ocupado por seu primo sem filhos, Eduardo, o Confessor. Após a morte de Eduardo, em janeiro do ano de 1066, Haroldo Godwinson reivindicou a coroa, mas Guilherme argumentou que Eduardo já havia prometido o trono a ele e que Haroldo havia jurado apoiar sua reivindicação. Em setembro do ano de 1066, Guilherme invadiu a Inglaterra, derrotando e matando Haroldo na lendária Batalha de Hastings. No dia de Natal daquele ano, ele foi coroado como rei da Inglaterra. O reinado de Guilherme, porém, não foi pacífico. Rebeliões eclodiram, especialmente na Nortúmbria, lideradas por Edgar Eteling, o último herdeiro masculino de sangue da Casa de Wessex. Guilherme respondeu com brutal eficiência, culminando no infame devastação do norte. Aldeias foram queimadas até o chão, plantações e rebanhos destruídos, e populações inteiras massacradas, deixando até 100 mil mortos, e relatos de canibalismo entre os sobreviventes famintos. O cronista, ou Derek Vitalis, escreveu amargamente: o rei não poupou esforços para caçar seus inimigos. Ele matou muitas pessoas e destruiu casas e terras. Não posso dizer nada de bom sobre esse massacre brutal. Deus vai puni-lo. Mesmo depois que seu controle sobre a Inglaterra se fortaleceu, a dissidência continuou. Alguns condes normandos se rebelaram contra ele, criticando seu governo severo e ilegitimidade e chamando-o de usurpador. Embora a rebelião dos condes tenha sido esmagada. Mais tarde, seu próprio filho, Roberto Curthus, se rebelou e se aliou aos inimigos de Guilherme e, supostamente, derrubou Guilherme do cavalo em batalha, poupando-o apenas depois de reconhecer a voz de seu pai através do capacete. Apesar de deserdado inicialmente, Roberto foi perdoado por Guilherme em seu leito de morte e recebeu a Normandia, enquanto Guilherme Rufo, o segundo filho, herdou a Inglaterra. Guilherme, no auge, era um guerreiro imbatível. Sua liderança tornou os normandos quase invencíveis. A crônica anglo-saxônica reflete seu legado. O rei Guilherme era um homem de grande sabedoria e poder formidável. Mais honrado e poderoso do que qualquer um de seus antepassados, ele era gracioso com os bons, mas implacavelmente severo com qualquer um que ousasse se opor à sua vontade. Esta é a história dele. O ancestral de Guilherme foi o primeiro duque da Normandia, Rollo. Ele foi um invasor viking que cercou a cidade de Chartres no ano de 911. Embora o cerco tenha resultado em uma derrota para os vikings, Rollo e um pequeno grupo de seus guerreiros conseguiram escapar, e por causa disso, os ataques na França continuariam. Os franceses abriram negociações com Rollo para acabar com a violência, resultando em um tratado que estabeleceu o Ducado da Normandia. Rollo seria batizado e ajudaria o rei Carlos o Simples a defender seu reino, chegando até a adotar o nome de batismo de Roberto. Rollo também se casaria com Gisela, filha de Carlos, e seus descendentes se tornariam cristãos, perdendo rapidamente sua cultura viking e tornando-se normandos. Guilherme nasceu no ano de 1027. Ele era filho de Roberto, o duque da Normandia, mas Guilherme era de nascimento ilegítimo e quando seu pai morreu ele ainda era jovem, tendo 7 ou 8 anos de idade. Ele sucederia seu pai em 1035 e assumiria o papel de duque da Normandia, mas vários de seus parentes, incluindo Guido da Borgonha, seu primo, acreditavam ter um direito melhor ao título. Guilherme era apoiado por seu tio-avô, o arcebispo Roberto,
assim como pelo rei Henrique I da França. Mas no ano de 1037, o arcebispo morreria e a Normandia rapidamente mergulharia no caos. Senhores poderosos achavam que ter o jovem Guilherme sob sua custódia lhes daria poder sobre a Normandia. Durante a infância de Guilherme, muitos nobres normandos travaram guerras particulares, resultando em várias histórias de Guilherme sendo escondido em casas de camponeses. Então, o reinado de Guilherme, o bastardo, não começou bem. Ele passaria anos em conflitos internos. O cronista Guilherme de Jumièges relatou que o tutor do duque, seu professor e seu mordomo foram todos mortos por rebeldes. E muitos membros da família estendida de Guilherme tentaram destituí-lo. Em 1046, os inimigos de Guilherme decidiram atacá-lo. Eles tentaram emboscá-lo e matá-lo, mas o plano falhou. Os nobres rebeldes, liderados por Guido da Borgonha, reuniram um exército estimado em mais de 20.000 homens, sabendo que a resposta seria severa. Após escapar da emboscada, Guilherme cavalgou direto à corte do rei Henrique. Querendo proteger seu vassalo e aliado, o rei Henrique ele próprio reuniu um exército de cerca de 10.000 homens e então marchou sobre a Normandia. O resultado seria a Batalha do Vale Duna. No verão de 1047, o exército do rei Henrique uniu-se à pequena força normanda do duque Guilherme no centro do território rebelde. Durante a primeira parte da batalha, Ralph Tesson, um barão normando, decidiu trair os rebeldes e se juntou ao exército de Guilherme e do rei. A batalha foi basicamente uma série de escaramuças de cavalaria. O exército rebelde tinha mais soldados que o real, mas faltava liderança. Guilherme provaria sua habilidade militar aqui e lutaria na linha de frente ao lado do rei. Após perder várias escaramuças e muitos homens, o exército rebelde se desfez e então se viu fugindo para salvar a própria vida. O exército real perseguiu de perto, massacrando os rebeldes aos milhares e empurrando os remanescentes de seu exército para o rio Orne. Um espectador registrou que os corpos dos cavaleiros rebeldes que tentaram atravessar o rio eram tão numerosos que os corpos inchados bloquearam um moinho enquanto o rio levava os corpos rio abaixo. Enquanto o exército real empurrava os rebeldes para o oeste, Guy da Borgonha e seus homens fugiram para suas terras no leste e se entrincheiraram no castelo de Brionne. Apesar de um longo cerco, Guilherme não conseguiu forçar o castelo a se render até o ano de 1050, e durante esse tempo ele não conseguiu afirmar sua autoridade em todo o seu reino. O rei francês havia apoiado Guilherme na Batalha de Vale-Dune, mas no ano de 1052, ele decidiu se voltar contra Guilherme, talvez temendo sua crescente influência sobre a Normandia, e liderou uma aliança de barões franceses contra ele. Duas forças invadiriam a Normandia, uma vinda do nordeste da França, e a segunda entrou pelo leste da Normandia, começando uma devastação generalizada. Enquanto o duque Guilherme enfrentava o rei francês, uma força aliada de barões normandos e outros senhores saiu de suas próprias terras. A força francesa estava amplamente dispersa e era um alvo fácil para as forças normandas. O confronto feroz durou muitas horas, mas os franceses saíram com pesadas perdas. Guy, conde de Ponthieu, foi capturado durante a batalha. O rei francês viu tudo de seu posto em uma colina do outro lado do rio e reposicionou suas forças restantes. Após as derrotas de 1052, os nobres normandos rebeldes foram exilados, as terras normandas dos condes de Ponthieu foram confiscadas e Guy jurou lealdade a Guilherme após 2 anos de prisão. Porém, Guilherme logo enfrentaria novos conflitos. Em 1057, o exército do rei Henrique e de Godofredo Martel marcharia para a Normandia, com o objetivo de invadir e conquistar. Suas forças logo começaram a saquear e pilhar. O duque Guilherme, que parece ter relutado em se opor diretamente ao seu suzerano, reuniu um grande exército,
mas não tomou nenhuma outra atitude além de manter batedores para relatar os movimentos das forças invasoras. Quando os invasores chegaram a um val no rio Dives, perto de Varville, começaram a atravessar, mas quando a maré subiu, o processo só estava pela metade, deixando o exército dividido em dois. Guilherme aproveitou a chance e atacou metade do exército invasor que ainda não havia cruzado. Guilherme surpreenderia seus inimigos e tingiu o Rio de Vermelho com sangue, resultando em um massacre. Os invasores recuaram rapidamente da Normandia, e a batalha também marcou o fim da última invasão da Normandia durante a vida do Duque Guilherme. Após a retirada de Henrique e Joffre, Guilherme finalmente conseguiu expandir sua influência para além de suas terras normandas. No ano de 1058, Guilherme invadiu as terras do rei Henrique e reconquistou o castelo de Thiers, que havia sido perdido para os normandos durante a menoridade de Guilherme, provando mais uma vez o poder militar de Guilherme. Ele havia superado um rei que antes fora seu aliado e havia sofrido muitos traumas na infância devido ao assassinato de todos os seus tutores. Esse sofrimento, no entanto, fez com que Guilherme se tornasse mais forte e resistente. Os reis o temiam. Agora era um dos mais poderosos da França. Antes do reinado de Eduardo, o Confessor, no século XI, o trono inglês esteve sob influência viking, após a conquista da Inglaterra por Sweyn Barbafurcada e seu filho Canuto, o Grande. Quando o trono voltou para a posse da linhagem saxã, seu poder estava muito diminuído. Eduardo, o Confessor, seria lembrado como um rei politicamente fraco. Sua morte gerou uma das disputas de trono mais famosas da história. Assim que Eduardo assumiu o trono, ele e Goduíno, o conde de Wessex, se tornaram rivais declarados. Goduíno era o homem mais rico e poderoso da Inglaterra, com sua influência indo além da do próprio rei. No entanto, o rei Eduardo encheu sua corte de normandos, pois ele havia crescido na Normandia, onde foi para o exílio durante o primeiro reinado dos reis vikings da Inglaterra. Os condes saxões ficaram ressentidos com o rei Eduardo, que se cercava de normandos na corte inglesa, e à medida que isso acontecia, Eduardo via seu poder diminuir. Os líderes dos antigos reinos da Inglaterra, Wessex, Mércia e Nortúmbria, estavam se afastando de seu rei, sendo o conde Godwin de Wessex o mais influente entre eles. Como Eduardo não tinha herdeiro, Godwin prepararia seu filho Harold para se tornar o próximo rei da Inglaterra, e após a morte de Godwin, seu filho Harold Godwinson assumiria o condado de Wessex. Em 1064, Harold teve uma visita desastrosa à Normandia. Por algum motivo desconhecido, ele havia embarcado em um navio e naufragado no território de Guy de Ponthieu, um vassalo de Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme fez com que Guy entregasse seu prisioneiro e então, como condição para a libertação, exigiu que Harold jurasse lealdade a ele. Com a morte ou o cativeiro permanente em uma masmorra como alternativas prováveis, Harold fez o juramento. Aos olhos de Guilherme, sua ascensão ao trono inglês agora seria mais tranquila. No ano de 1065, Eduardo, o Confessor, ficou muito doente e morreria no dia 5 de janeiro do ano de 1066. Diversos alegaram que deveriam ser o próximo rei da Inglaterra. Esses homens reivindicavam o trono por laços de sangue, juramentos e parentesco, e ligações com reis anteriores. A reivindicação ao trono era forte. Havia Edgard, o Eteling, que era neto do rei Edmundo Ironside e filho de Eduardo, o Exilado. Eduardo, o Exilado, havia morrido a caminho da corte inglesa, onde teria sido nomeado herdeiro pelo rei Eduardo, o Confessor. De acordo com o sistema de linhagem, ele era o herdeiro legítimo, sendo um descendente direto de Alfredo, o Grande. No entanto, em 1066, Edgard tinha uma base de poder enfraquecida, e nos últimos anos, muitos Etelings haviam sido assassinados ou morrido misteriosamente, assim como o pai de Edgard, Eduardo, o Exilado, e seu avô, Edmundo Ironside, que morreram em circunstâncias misteriosas.
Também havia Harold Godwinson, chefe da casa de Wessex. Wessex era a região mais rica e poderosa da Inglaterra, e Haroldo era conhecido na corte. Ele agiu por Eduardo, o confessor, e lutou em várias batalhas. Ele também era o comandante militar mais confiável da Inglaterra. Além disso, segundo a lenda, acredita-se também que seu ancestral era Etelredo, o rei de Wessex, e irmão mais velho de Alfredo, o Grande, sendo que a coroa só passou para a linha direta dele porque o filho de Etelredo, na época, era jovem demais para governar diante da ameaça do grande exército pagão. Na Noruega, Haroldo Hardrada também reivindicou o trono da Inglaterra. Segundo ele, Eduardo, o confessor, usurpou seu sobrinho, o rei Magno, o Bom. Magno foi nomeado herdeiro do trono dinamarquês por Harda Canuto. Após o acordo, Magno acreditava que esse pacto também se estendia ao trono inglês. Eduardo assumiu o trono antes de Magno, que morreu sem filhos. O co-rei de Magno, na Noruega, era Haroldo Hardrada, até a morte de Magno, quando Hardrada se tornou o único rei da Noruega. Agora, Hardrada acreditava que a coroa da Inglaterra era legitimamente dele, já que Eduardo havia usurpado Magno e este já estava morto. Guilherme, o duque da Normandia, era outro pretendente ao trono. Ele afirmava que não apenas Eduardo o havia designado como próximo rei, mas que Haroldo Godwinson havia jurado sob juramento que apoiaria Guilherme em sua reivindicação ao trono. Também havia a relação entre Normandia e Inglaterra. Emma da Normandia era a tia-avó de Guilherme, e Eduardo, o confessor, passou grande parte de sua juventude exilado na corte normanda. No dia seguinte à morte de Eduardo, o confessor, houve uma reunião do Witan para decidir quem seria o próximo rei da Inglaterra. O Witan era composto por um grupo de muitos lordes e bispos, e eles consideraram os méritos dos 4 principais candidatos: Guilherme, o duque da Normandia, Haroldo Godwinson, Edgar Ætheling, o último descendente direto de Alfredo, o Grande, e Haroldo Hardrada. Todo o princípio da sucessão havia sido virado de cabeça para baixo pelo período dos reis vikings, e o Witan já não se sentia obrigado a escolher um rei pertencente à linhagem de Alfredo, quando era óbvio que era necessário um homem forte no trono, e Edgar Ætheling era apenas um garoto. Independentemente das promessas de Eduardo, o confessor, a Guilherme, ele certamente nomeou Haroldo como sucessor. No dia seguinte à morte de Eduardo, Haroldo foi eleito rei pelo Witan. Hardrada viria atrás de sua coroa, mas foi derrotado por Godwinson na Batalha de Stamford Bridge. Assim, o novo rei da Inglaterra provou ser um estrategista e comandante brilhante e consolidaria seu nome na história. Enquanto o rei inglês Haroldo Godwinson lutava no norte, Guilherme atravessava o canal, com o objetivo de conquistar e forjar uma nova dinastia. Guilherme, o duque da Normandia, obteria o consentimento do Papa Alexandre II para a invasão da Inglaterra e também carregaria o estandarte papal, significando que Deus estava com ele. Guilherme também obteve apoio político de Henrique IV Sacro Imperador Romano-Germânico e do rei Sueno, II da Dinamarca. Guilherme e sua frota cruzaram o canal sem impedimentos durante a noite de 28 de setembro de 1066. Após vencer Hardrada em Stamford Bridge em 25 de setembro, Haroldo Godwinson precisou marchar rapidamente ao sul para enfrentar os normandos. Na manhã de 14 de outubro de 1066, Guilherme, o duque da Normandia, dividiu seu exército em 3 grupos: arqueiros, soldados de infantaria e cavalaria. As tropas de Haroldo Godwinson se aproximaram sob a cobertura da floresta e tomaram suas posições no topo de uma colina. A posição elevada permitia hostilizar soldados que subissem lançando lanças contra eles. Os ingleses logo formariam uma parede de escudos, com as fileiras da frente segurando-os juntos ou sobrepostos para se proteger de ataques à distância. A batalha começou com os arqueiros normandos atirando ladeira acima, mas a parede de escudos inglesa repeliu facilmente as flechas.
Depois, os lanceiros normandos enfrentariam os ingleses em combate corpo a corpo. Ao se aproximarem dos ingleses, os soldados normandos foram recebidos por uma chuva de dardos, até que o combate corpo a corpo começou. Os soldados de Guilherme eram dizimados e não rompiam a parede de escudos, então a cavalaria normanda avançaria para apoiá-los. A cavalaria também não conseguiu romper a parede de escudos saxã. Embora o exército inglês estivesse exausto, estava com o moral elevado, tendo acabado de derrotar Harald Hardrada no norte, e eles repeliam os normandos enquanto o sangue escorria pela colina do campo de batalha. Como os normandos não conseguiram romper a parede de escudos anglo-saxã, a batalha começou a virar a favor dos ingleses, e uma retirada geral teve início. Então espalhou-se um boato de que o Duque Guilherme havia sido morto na luta. Algumas tropas normandas recuaram em direção ao mar, perseguidas pelos ingleses, que finalmente deixaram suas posições no topo da encosta. Ao ver seu próprio exército em fuga, Guilherme, muito vivo, tirou o capacete para que todos pudessem reconhecê-lo e cavalgou entre suas tropas em retirada, gritando e gesticulando. Após quase serem derrotados, os cavaleiros normandos voltaram à linha de frente e auxiliaram Guilherme a liderar o contra-ataque contra os ingleses que os perseguiam. Os ingleses reformaram sua parede de escudos e a batalha continuou. A batalha continuou por horas, e com a luz do outono desaparecendo, os normandos fizeram um último esforço para tomar a colina. Nesse momento, muitos lordes saxões já estavam mortos, inclusive 2 irmãos do rei Haroldo Godwinson que morreram na batalha. Isso encorajaria o rei da Inglaterra a lutar até o fim amargo. O próprio Godwinson estaria no meio da luta, matando muitos soldados inimigos, mas ele seria morto no caos da batalha. Segundo um relato, ele foi esquartejado até a morte por 4 cavaleiros normandos, com detalhes gráficos. O primeiro, atravessando seu peito com a ponta da espada através do escudo, encharcou a terra com uma torrente de sangue jorrando. O segundo decepou sua cabeça abaixo da proteção do capacete, e o terceiro perfurou o interior de sua barriga com uma lança. O quarto decepou sua coxa, seu olho, e levou embora o membro decepado. Guilherme de Malmesbury afirmou que Haroldo morreu por uma flecha no olho que perfurou seu cérebro, e que um cavaleiro o feriu ao mesmo tempo. Apesar dos vários relatos sobre a morte sangrenta de Haroldo, historiadores concordam que ele morreu ao fim da batalha, em meio à luta. A morte de Haroldo Godwinson deixou os ingleses sem liderança, e sua formação começou a desmoronar. No entanto, os soldados da guarda pessoal de Haroldo se reuniram ao redor do corpo do rei e lutaram até o fim amargo. Após um dia de batalha intensa, os homens de Guilherme da Normandia venceram. Após a batalha de Hastings, Guilherme esperava que os nobres ingleses se submetessem, mas um antigo pretendente ao trono foi proclamado rei pelo Witton. Edgar o Etheling, neto de Edmundo Ironside e último descendente direto de Alfredo o Grande, assumiria o trono. Ele era apoiado por membros poderosos sobreviventes da classe dominante saxônica, como Eduino, o conde da Mércia, e Morcar, o conde da Nortúmbria. No entanto, esses lordes já haviam ignorado sua reivindicação em favor de Haroldo Godwinson e suas lealdades eram questionáveis. Guilherme atravessaria o rio Tâmisa e, com a aproximação dos normandos de Londres, os principais apoiadores de Edgar iniciaram negociações com ele. Em dezembro, os membros restantes do Witton em Londres se reuniriam e levariam o rei não coroado para se encontrar com Guilherme e se submeter a ele. Edgar, sem exército, sem condes ingleses leais e sem aliados, prestaria homenagem a Guilherme, deixando de lado sua reivindicação ancestral como rei da Inglaterra. Por um tempo. Em 25 de dezembro de 1066, Guilherme foi coroado rei da Inglaterra na abadia de Westminster. Sua conquista lhe rendeu o título de O Conquistador. Apesar da submissão dos nobres ingleses, a resistência continuou por anos, havendo muitas rebeliões e levantes em Nortúmbria.
Guilherme manteve Edgar sob custódia e o levou com outros líderes ingleses à corte da Normandia em 1067. Antes de retornar com eles para a Inglaterra, Edgar logo escaparia da custódia de Guilherme. Esse garoto de 16 anos cavalgaria para o norte e incitaria uma rebelião. Nas sombras, os rebeldes do norte estavam se organizando em uma força efetiva, em torno do líder Edgar Etlingo. Edgar aliou-se a Malcolm, terceiro rei dos escoceses, que se casou com sua irmã Margaret. Os rebeldes não só queriam restabelecer o que consideravam ser a verdadeira linhagem dos reis da Inglaterra, já que já chamavam e se referiam a Edgar como rei, mas os senhores anglo-saxões também haviam perdido grande parte de suas terras para os nobres normandos, e Edgar era a solução deles para recuperar o poder perdido. Edgar também havia forjado uma aliança com outro rei, Sweyn II da Dinamarca, que prometeu apoiá-lo e enviar homens caso ele precisasse de assistência contra William. A Nortúmbria sempre foi um lugar selvagem e perigoso, porém, quando William, o Conquistador, subiu ao trono inglês, ela se tornou realmente uma terra selvagem, sem discriminar entre nobres e plebeus. Cospe, um magnata nortúmbrio, ofereceu homenagem a William, e William recompensou isso, tornando-o conde da Nortúmbria. Após apenas 5 semanas como conde, Cospe foi assassinado por Ossulf, neto de Uhtred, o Bravo, em uma disputa de sangue que já durava gerações. Logo depois, Ossulf também seria morto, e seu primo Cospatric compraria o condado de William. O conde Cospatric logo se tornaria um dos líderes que se juntaram ao jovem Edgar Esselin em sua rebelião contra William. Edwin, o conde da Mércia, também se juntaria à rebelião. Edgar agora tinha a lealdade do rei da Escócia, do rei da Dinamarca, do conde da Nortúmbria e do conde da Mércia. Edgar tinha o apoio de nações e de metade da Inglaterra, e ele era o verdadeiro último herdeiro da terra, então o povo se uniria a ele. Ele era um símbolo de esperança contra os invasores normandos, que haviam subjugado grande parte da aristocracia inglesa e estavam exigindo altos impostos, afetando tanto os senhores quanto os camponeses. Guilherme, agora ciente de que problemas estavam surgindo no norte, enviou Roberto de Comini para as Nortúmbria com 700 homens para destituir Gospatric do condado de Nortúmbria, pois rumores de sua traição haviam chegado aos ouvidos do rei. Roberto chegaria até o norte, em Durham. Quando chegou, o bispo Etelvino avisou que um exército rebelde espreitava no norte e se mobilizaria contra ele. Roberto, no entanto, ignoraria esse conselho. Os rebeldes da Nortúmbria atacaram a cidade de Durham em 1069. Eles rapidamente invadiram a cidade e começaram a matar qualquer normando que encontrassem. Os cavaleiros normandos de Roberto foram rapidamente mortos ou fugiram, destruindo o exército e o controle de Guilherme, o Conquistador, no norte. Roberto ouviu a comoção de dentro da casa do bispo onde estava hospedado. Os rebeldes sabiam que o bispo se aliou aos normandos e deixou seus companheiros saxões, por isso queimaram sua casa e Roberto foi consumido pelas chamas. Durham acabara de cair e Edgar Etling aproveitaria isso com a energia dos nortistas sendo incomparável devido ao seu espírito inquieto. Ele marcharia ao sul até York. A cidade caiu rapidamente, pois os habitantes reconheceram Edgar como seu senhor natural e o chamaram de rei. Edgar, que embora fosse jovem, agora era um líder de homens, mas o jogo dos tronos que ele jogava era perigoso e a terra que ele desejava governar sofreria. Segundo a crônica anglo-saxônica, foi isso que ocorreu. Edgar Etling marchou com todos os nortúmbrios até York, e os habitantes da cidade negociaram com ele quando o rei Guilherme veio do sul com todas as suas tropas, saqueou a cidade e matou centenas de pessoas. Guilherme, que havia acabado de voltar da Normandia na época, recebeu notícias dos desastres em Durham e York e respondeu de maneira típica, marchando pessoalmente para o norte com um exército ainda maior do que antes.
Guilherme chegou a York tão rapidamente que pegou os rebeldes de surpresa e derrotou aqueles que ainda tinham disposição para lutar. Após o sucesso de Edgar, Guilherme logo mostrou quem tinha o exército mais competente. Sob o comando do conquistador, os normandos eram uma força reconhecida. Eles já haviam derrubado um rei anglo-saxão, e o Æthelin seria o próximo. Os dinamarqueses há muito tempo reivindicavam partes da Inglaterra como suas, e esses guerreiros vikings eram famosos por aproveitar ao máximo qualquer agitação política em terras estrangeiras que consideravam uma rica fonte de pilhagem. Asbjorn, o irmão de Sweyn II da Dinamarca, desembarcou na costa do norte da Inglaterra com uma frota dinamarquesa de cerca de 300 navios em setembro de 1069, e Edgar foi chamado de volta da Escócia. York estava mais uma vez para ser o ponto focal da rebelião. Os dinamarqueses teriam navegado até York com 240 navios, onde encontraram Edgar Ætheling e o conde Cospatrick da Nortúmbria. A crônica anglo-saxônica os descreveu como um exército imenso. Edgar liderou seus homens até York e retomaram rapidamente a cidade com um banho de sangue. No caos, o castelo normando foi demolido, o massacre registrado, muitos franceses mortos e prisioneiros levados aos navios dinamarqueses. Edgar mais uma vez havia derrotado as forças de Guilherme e retomado o norte. Essa foi a maior derrota normanda de toda a conquista, e agora a ameaça mais séria ao reinado de Guilherme na Inglaterra. Guilherme reuniu um exército e marchou. Quando o rei finalmente chegou ao seu destino, encontrou uma cidade vazia. Os dinamarqueses haviam recuado pelo rio Trent com suas vastas riquezas de York, e Edgar e seus aliados já tinham partido. Sem uma frota própria, Guilherme não pôde perseguir os dinamarqueses e assim voltou à antiga política dos reis anglo-saxões e pagou para que eles deixassem as terras inglesas. Para deixar claro a qualquer um que tivesse interesse no norte da Inglaterra, Guilherme decidiu passar o Natal de 1069 em York, chegando até a transferir a corte real para lá. Guilherme afirmava ao país que o norte lhe pertencia e o manteria a qualquer custo. O conquistador voltou-se para os rebeldes, pois eles não estavam prontos para enfrentar seu exército em batalha campal. Então, Guilherme empregaria uma estratégia que destruiria seu inimigo, mas que também mancharia sua alma para sempre. Edgar retaliaria e lideraria um ataque marítimo ao reino de Lindsey, que era um pequeno reino anglo-saxão que havia sido absorvido pela Nortúmbria. Edgar provaria novamente seu valor e lideraria seus homens na ação pessoalmente, para provar ainda mais que era digno de ser rei. No entanto, o ataque terminou em desastre, com a maioria dos seguidores de Edgar sendo mortos. O próprio Edgar conseguiu escapar com vida com um punhado de seguidores reais, e então se reuniu ao restante de seu exército. No início de 1070, Guilherme avançou contra Edgar e outros líderes ingleses, que tinham se refugiado com seus seguidores em uma região pantanosa, e os colocou em fuga. Edgar voltou à Escócia. O rei Guilherme estava ficando cansado da rebelião no norte. Parecia que a região havia declarado independência, então o conquistador decidiu agir para quebrar os nortistas física e espiritualmente. Oderico Vitalis era um monge que nasceu em Shropshire em 1075, filho de mãe saxã e pai normando. Ele foi um cronista que escreveu uma das grandes crônicas contemporâneas dos séculos XI e XI I sobre a Normandia e a primeira Inglaterra anglo-normanda. Ele costumava elogiar o rei Guilherme, mas escreveu isso sobre a devastação do norte. O rei não poupou esforços para caçar seus inimigos. Ele matou muitas pessoas e destruiu casas e terras. Em nenhum outro lugar ele foi tão cruel e, envergonhado, não tentou conter sua fúria, punindo inocentes e culpados juntos. Ele mandou que queimassem plantações, rebanhos, ferramentas e alimentos até virarem cinzas. Mais de 100.000 pessoas morreram de fome.
Eu elogiei William muitas vezes neste livro, mas não posso dizer nada de bom sobre esse massacre brutal. Deus vai puni-lo. Rebeldes remanescentes no norte da Inglaterra foram caçados e executados ou torturados sem piedade. O norte mais uma vez se tornou uma terra sem lei, com as pessoas sendo forçadas a comer o que pudessem, de cachorros a cadáveres humanos. Sim, os nortúmbrios recorreram ao canibalismo para sobreviver. O norte estava em chamas, vilarejos inteiros e campos foram queimados, homens, mulheres e crianças mortos à espada, ou talvez tenham sofrido um destino ainda pior, definhando até que a morte os levasse. Os aliados de Edgar perdiam poder aos poucos. O rei Sweyn II da Dinamarca foi subornado por William e o norte estava em chamas. Edgar fugiria de volta para a Escócia com seus aliados. No caminho, o conde Edwin da Mércia foi assassinado, traído por sua própria comitiva. Gospatric, o conde da Nortúmbria, não conseguia alimentar ou transportar um exército, pois suas terras estavam em cinzas. E o espírito do povo estava quebrado. Edgar ficou seguro na Escócia até 1072. Guilherme então invadiria a Escócia, com seu rei sendo o último rebelde com grande influência. Ele então forçou o rei Malcolm a se submeter à sua suzerania. Os termos do acordo eram a expulsão de Edgar da Inglaterra, sob pena de morte. A rebelião de Edgar havia terminado. Sem aliados, ele foi de navio para a França. Mas o azarado Edgar naufragou na costa da Inglaterra devido a uma tempestade violenta. Ele conseguiu escapar para a Escócia mais uma vez, onde foi persuadido por Malcolm a fazer as pazes com William, e retornou à Inglaterra como seu súdito, abandonando qualquer ambição de recuperar o trono de seus ancestrais. William consolidou sua nova dinastia, e o impacto de sua conquista da Inglaterra foi profundo, deixando mudanças duradouras na igreja, aristocracia, cultura e língua do país. A conquista aproximou a Inglaterra da França, estabelecendo laços que persistiram durante toda a Idade Média. Sua administração uniu aspectos do governo inglês e normando, criando um novo sistema que lançou as bases para o posterior reino inglês medieval. O massacre do povo da Nortúmbria por ele, conhecido como a Devastação do Norte, foi o que lhe permitiu consolidar seu poder. No ano de 1075, enquanto o rei Guilherme estava na Normandia, uma rebelião eclodiu na Inglaterra. Dois nobres poderosos, Ralph de Gaulle, o conde de East Anglia, e Roger, o conde de Hereford, conspiraram para derrubá-lo no que ficou conhecido como a Revolta dos Condes. Ralph, que já havia lutado bravamente na Batalha de Hastings, era amplamente admirado por sua coragem e força de caráter. O cronista Oderico Vitalis registrou algumas das queixas que levaram os rebeldes a agir. Entre elas, a principal era a repressão implacável de Guilherme tanto às ameaças reais quanto às imaginárias ao seu governo. Aos olhos dos conspiradores, Guilherme era um tirano indigno da coroa. Eles o denunciavam como um usurpador nascido bastardo e afirmavam que seu governo era ofensivo tanto para Deus quanto para os homens. Eles o acusavam de envenenar seus próprios convidados e parentes, além de orquestrar a morte de Conan da Bretanha, um nobre admirado por toda a região. Eles também condenavam seu tratamento severo aos aliados e soldados que lutaram por ele, dizendo que foram recompensados com terras estéreis ou com nada. A ganância dele, afirmavam, o levou a tirar até isso deles. Em resumo, Guilherme era odiado e eles acreditavam que sua morte traria alegria para muitos. Apesar dos planos ousados, a revolta começou a desmoronar antes mesmo de começar. Valtheof, o conde da Nortúmbria, e o último conde anglo-saxão remanescente, perdeu a confiança no plano. Conhecido por sua bondade e piedade, Valtheof confessou a conspiração a Guilherme. Embora alguns acreditem que ele esperava por misericórdia, Guilherme o mandou prender e, um ano depois, executá-lo.
Sua morte chocou o povo. Muitos passaram a vê-lo como um mártir, e um culto mais tarde se formou em torno de sua memória. Dizia-se que a execução injusta de Waltheof lançou uma maldição sobre Guilherme pelo resto de sua vida. Após a confissão de Waltheof, a rebelião teve pouco tempo para ganhar força. Ralph fugiu para a Dinamarca em busca de reforços, enquanto sua esposa Emma ficou para trás para defender o castelo de Norwich. William, ainda na Normandia, confiou em seus comandantes ingleses para conter a revolta. O castelo de Norwich foi sitiado e se rendeu em seguida. Emma e a guarnição receberam permissão para partir e foram enviadas em segurança para a Bretanha. Enquanto isso, Canuto, o irmão do rei da Dinamarca, finalmente chegou com uma frota de 200 navios. Mas ele chegou tarde demais. A rebelião já havia sido esmagada. Os dinamarqueses invadiram a costa inglesa, mas logo voltaram para casa sem causar nenhum impacto real. A crônica anglo-saxônica chegou a afirmar: mas eles não ousaram arriscar uma batalha com o rei Guilherme, preferindo ir para York, onde invadiram a Catedral de São Pedro e, tendo levado muitos tesouros de lá, partiram novamente. Guilherme retornou à Inglaterra ainda naquele mesmo ano para lidar com a ameaça dinamarquesa persistente, deixando sua esposa, a rainha Matilde, governando a Normandia durante sua ausência. Ele passou o Natal em Winchester, onde lidou com as consequências da rebelião fracassada, uma que seria lembrada não apenas por sua ambição, mas pelo fim trágico do último grande conde inglês. Roberto, filho mais velho de Guilherme, o Conquistador, destacou-se na juventude por sua coragem e habilidade militar excepcionais. Ele há muito era conde e tinha um papel oficial, embora simbólico, na corte do pai. Por 2 vezes os barões juraram lealdade a ele como futuro governante, e ele foi formalmente reconhecido como herdeiro de seu pai. Apesar dessas honrarias, Roberto não exercia nenhum poder real. Guilherme, sempre um governante cauteloso e autoritário, não tinha a intenção de abrir mão da autoridade durante sua vida. Embora pudesse ter concedido títulos por aparência, ele continuava sendo o único senhor de seus domínios. Para um jovem príncipe como Roberto, mantido em ociosidade cerimonial e cercado por jovens nobres inquietos, isso era tanto frustrante quanto perigoso. Naturalmente, Roberto desejava independência e um domínio próprio, uma renda, uma casa e responsabilidades adequadas para um futuro rei. Mas Guilherme recusou, temendo que isso pudesse minar seu governo. O descontentamento aumentou e os ambiciosos aliados de Roberto alimentaram as chamas. Incentivado pelos conselhos imprudentes deles, Roberto ousadamente se aproximou do pai e exigiu que o governo da Normandia fosse entregue a ele imediatamente. Guilherme recusou terminantemente, explicando que a Normandia era dele por direito de nascimento e a Inglaterra por conquista. Seria impensável entregá-las prematuramente. Embora a discussão tenha chegado a um impasse, uma rebelião aberta não irrompeu imediatamente. Mas então ocorreu um incidente relatado pelo cronista Oderico Vital, que faria Roberto perder o controle. Certo dia, seus irmãos mais novos, Guilherme Rufo e Henrique, jogaram um penico cheio em sua cabeça como brincadeira. Humilhado e enfurecido, Roberto começou uma briga violenta com eles, que só foi interrompida pela intervenção do pai deles. Quando Guilherme não puniu os irmãos mais novos, Roberto sentiu que sua dignidade havia sido insultada. Naquela mesma noite, Roberto reuniu sua guarda pessoal e cavalgou até Rouen numa tentativa precipitada de tomar o castelo de surpresa. Ao fazer isso, ele cometeu traição aberta. Furioso, Guilherme ordenou a prisão dos rebeldes, espalhando o medo entre suas fileiras e dispersando seus planos. Alguns foram capturados, outros fugiram pela fronteira. A situação se agravou quando Guilherme soube que sua esposa, a rainha Matilde, mãe de Roberto, enviava dinheiro secretamente ao filho.
Roberto logo conquistou o apoio do rei Filipe da França e, juntos, reuniram um exército formidável. Agora, Guilherme precisou responder à ameaça crescente. Os rebeldes estavam atacando sua fronteira nordeste, trazendo medo ao campo. Em resposta, ele posicionou tropas perto da fronteira e, determinado a detê-los, marchou para sitiar a fortaleza de Jeroboa no auge do inverno, logo após o Natal do ano de 1078. Por 3 semanas o cerco continuou como era costume na época. Cavaleiros de ambos os lados lançaram desafios formais e batalhas em pequena escala irromperam entre guerreiros escolhidos a dedo. Finalmente, os defensores lançaram um contra-ataque ousado, atraindo o exército sitiador para uma batalha em campo aberto. Na luta feroz que se seguiu, pai e filho ficaram frente a frente. O velho conquistador, embora veterano de muitas batalhas, não foi páreo para seu filho jovem e habilidoso. William foi ferido no braço ou mão e seu cavalo morreu sob ele. Uma versão conta sobre Tokig, um inglês leal que correu com outro cavalo para salvar o rei, apenas para ser abatido por uma flecha inimiga momentos depois. Outra versão da história afirma que Roberto, reconhecendo a voz de seu pai, desmontou e ofereceu seu próprio cavalo para que o rei pudesse escapar. As forças reais foram derrotadas, muitos morreram ou foram capturados, incluindo Guilherme Rufo, irmão mais novo de Roberto, que ficou ferido. Foi uma derrota completa e o exército de Guilherme fugiu do campo de batalha. A derrota foi uma humilhação amarga para o longo e glorioso reinado de Guilherme. Não só ele perdeu sua primeira batalha, como também foi derrotado por seu próprio filho em combate singular. Guilherme de Malmesbury chegou a descrevê-la como o único verdadeiro desastre da carreira do conquistador. Enfurecido não só pela traição, mas também pela vergonha pessoal de ter sido ferido e derrubado do cavalo pelo próprio filho, Guilherme teria lançado uma terrível maldição sobre Roberto, jurando deserdá-lo para sempre. Não se sabe muito sobre os movimentos de Guilherme entre os anos de 1082 e 1084. O historiador David Bates sugere que a falta de detalhes provavelmente significa que nada de particularmente notável aconteceu e que grande parte disso ocorreu no continente, fora do alcance da crônica anglo-saxônica. Uma coisa que de fato aconteceu é que, no ano de 1082, Guilherme mandou prender seu meio-irmão Odo. Aldelico Vitalis afirmou que Odo nutria ambições de se tornar o Papa e tentou persuadir alguns dos vassalos de Guilherme a ajudá-lo a lançar uma invasão ao sul da Itália. Tal ato teria minado a autoridade do rei e Guilherme não podia tolerar isso. Odo ficou preso até o fim do reinado de Guilherme, mas suas terras não foram confiscadas. Os detalhes sobre onde Guilherme esteve em 1084 e 1085 são obscuros. Ele esteve na Normandia durante a Páscoa de 1084 e pode ter voltado à Inglaterra depois para arrecadar dinheiro e financiar a defesa contra uma possível invasão de Knut IV da Dinamarca. No Natal do ano de 1085, o rei Guilherme ordenou um levantamento sem precedentes de todas as propriedades de terra em seu reino. Esse enorme empreendimento, organizado por condado, ficaria conhecido como o Livro do Juízo Final, um registro tão completo e definitivo que foi associado ao juízo final. O levantamento listava por condado as propriedades agrupadas por nome de cada proprietário. Ele detalhava quem possuía cada parcela de terra antes da conquista normanda, seu valor atual, os impostos devidos e os recursos que continha, como o número de camponeses, arados, gado e outros bens. Até o 1º de agosto do ano de 1086, o trabalho estava em grande parte concluído. A crônica anglo-saxônica registra que, nesse dia, Guilherme recebeu os resultados finais e todos os principais nobres do reino se reuniram para jurar lealdade a ele mais uma vez, no que ficou conhecido como o Juramento de Salisbury.
Embora as razões exatas de Guilherme para encomendar o levantamento Domesday permaneçam incertas, provavelmente ele serviu a vários propósitos: catalogar obrigações feudais, esclarecer disputas sobre terras e, talvez mais importante, avaliar e justificar o aumento da tributação real. Em 1085, espalhou-se com certeza a notícia de que o rei Canuto da Dinamarca, filho do rei Sueno, II, preparava-se para invadir a Inglaterra. Ele havia se casado com a filha de Roberto, o conde de Flandres, e com seu apoio pretendia conquistar o reino. Na época, o rei Guilherme estava na Normandia. Ao saber da ameaça iminente, ele voltou às pressas para a Inglaterra, trazendo consigo um vasto exército de cavalaria e infantaria, uma força maior do que o país já tinha visto. O exército era tão imenso que as pessoas se perguntavam como o país poderia alimentá-los todos. Para sustentar seus soldados, o rei ordenou que fossem alojados e alimentados pela população local, sendo cada proprietário de terras responsável por fornecer de acordo com o tamanho de sua propriedade. Isso causou muito sofrimento no país. Em preparação para uma possível invasão, Guilherme também ordenou que as terras próximas à costa fossem devastadas, para que quaisquer invasores encontrassem pouco saque ao chegar. Eventualmente, notícias confiáveis chegaram a Guilherme de que os planos do rei Canuto haviam sido frustrados e a invasão não aconteceria. Em resposta, Guilherme permitiu que parte de seu exército voltasse para casa, enquanto o restante permaneceu estacionado na Inglaterra durante o inverno, pronto para defender o reino. Guilherme deixou a Inglaterra perto do final do ano de 1086 e retornou ao continente. Ao chegar, Guilherme organizou o casamento de sua filha Constança com o duque Alain da Bretanha, uma aliança estratégica destinada a fortalecer sua posição contra os sempre atentos reis franceses. Enquanto isso, seu filho mais velho, Roberto, ainda aliado à coroa francesa, continuava a provocar agitação. Suas ações foram tão provocativas que Guilherme sentiu-se compelido a liderar uma campanha militar contra a França no ano de 1087. No final do verão daquele ano, o rei Guilherme apareceu de repente com suas forças diante dos portões de Montes. Os habitantes da cidade e a guarnição dispersa foram completamente pegos de surpresa e fugiram em meio ao caos. Guilherme e seus homens avançaram pelos portões em perseguição, saquearam a cidade e a incendiaram. Foi um ato brutal de vingança, mas, após esse triunfo incendiário, o conquistador retornou à Normandia como um homem moribundo. Seja por doença ou ferimento de batalha, os últimos dias de Guilherme começaram. Em seu leito de morte, Guilherme tomou uma decisão decisiva. Seu filho mais velho, Roberto, não herdaria a coroa da Inglaterra. Essa honra, ele declarou, iria para seu segundo filho, Guilherme Rufo. O rei moribundo, ao que parece, teria ficado feliz em deserdar Roberto completamente. No entanto, Roberto já havia sido formalmente reconhecido como seu herdeiro, jurado pelos barões e já reconhecido como o Duque da Normandia. Em suas horas finais, Guilherme refletiu que não possuía a Inglaterra por direito hereditário, mas sim por favor divino e vitória em batalha sobre Haroldo Godwinson. A Inglaterra, ele raciocinou, não pertencia a Roberto para reivindicar. A Normandia, no entanto, havia sido prometida legalmente a ele, e essa concessão não poderia ser retirada. Conselheiros ao lado do leito do rei o incentivaram a perdoar seu filho, temendo que Guilherme pudesse partir deste mundo com o ódio ainda ardendo em seu coração. Por fim, reunindo forças para dominar seu orgulho, o rei invocou Deus e seus nobres como testemunhas ao perdoar Roberto e reafirmar seu direito à Normandia. Guilherme faleceu em seguida, com cerca de 59 anos de idade. O legado do seu reinado foi profundo. A sua conquista da Inglaterra trouxe mudanças profundas que remodelaram a identidade da nação. A igreja foi reorganizada, a aristocracia anglo-saxônica foi substituída
por nobres normandos, e a língua inglesa começou a absorver uma enxurrada de francês normando, influenciando profundamente o seu desenvolvimento. Culturalmente, politicamente e linguisticamente, a Inglaterra foi transformada de um reino anglo-escandinavo em um anglo-normando. O reinado de Guilherme redefiniu o papel da Inglaterra no mundo. Os laços com a Escandinávia enfraqueceram e foram substituídos por vínculos mais profundos com a Europa continental, especialmente a França. Seu governo lançou as bases da monarquia inglesa medieval, mesclando tradições normandas e anglo-saxônicas em um novo sistema de governo. Mesmo após sua morte, Guilherme continuou sendo tema de debate. Cronistas como Guilherme de Poitiers elogiaram sua sabedoria e força, enquanto a crônica anglo-saxônica ofereceu uma visão muito mais crítica, condenando seu governo autoritário. Mas um fato permanece claro. A conquista de Guilherme não foi apenas uma troca de reis, mas uma transformação de uma nação. A crônica anglo-saxônica oferece esta reflexão sobre o rei Guilherme em seus últimos dias. Se alguém deseja entender que tipo de homem foi o rei Guilherme, a glória que ele alcançou e as muitas terras sobre as quais governou, então permitam-nos descrevê-lo, nós que um dia contemplamos seu rosto e caminhamos por seus salões. Este rei Guilherme, de quem agora falamos, era um homem de grande sabedoria e poder formidável, mais honrado e poderoso do que qualquer um de seus antepassados. Ele era gracioso com os bons, aqueles que amavam a Deus e andavam na retidão, mas era implacavelmente severo com qualquer um que ousasse se opor à sua vontade. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sides. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana no History Profiles.